Hoje no Bar do Vaz eu conto com a presença dos deputados Gélio Diniz, do PP, Partido Progressista, e do deputado Daniel Zen, do PT, Partido dos Trabalhadores. O Gélio é muito polêmico, ele é da oposição. E o Daniel Zen, ele é da situação, é o líder do governo na Assembleia Legislativa. E a polêmica ultimamente tem sido em torno da CPI do SEAD. Houve venda de casas, deputado Gélio? Olha, segundo o que disse o delegado que investigou o caso, sim, né? E são milhares de casas que o esquema envolve. Na gravação que o outro jornalista, colega de vocês, fez do delegado, ele disse que ele e um outro policial, os únicos responsáveis pela investigação, descobriram aí que tem várias pessoas envolvidas, desde o gabinete do governador até dentro de alguns outros órgãos que não foram citados ainda. E Zé, teve essa venda, você acha, ou acha que a oposição joga com a galera? Não, acredito que houve sim. Existe, pelo menos, os indícios assim, muito fortes, até porque já houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e já houve decretação de prisões de um esquema mesmo de comércio ilícito de casas, né? Vendas ilegais de casas, de casas que deveriam ser destinadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? O público-alvo mesmo, que faz jus a ser público de programas habitacionais, e isso aconteceu. Deputado, o senhor acredita que nesse esquema tem gente do governo envolvido? Olha, dentro da secretaria, né? Não tem como não ter pessoas ligadas ao governo envolvidas, né? Se acontece um esquema dentro de uma secretaria, no mínimo o secretário, ele sabe, se não sabe é omisso. Porque um secretário que não sabe o que ocorre na secretaria não presta para ser secretário. O Jamil, então, cochilou? Segundo informações, o esquema vem desde antes da chegada do atual deputado Jamil à secretaria. Mas quando o atual deputado chegou à secretaria, tinha por obrigação detectar e corrigir a falha. Me parece que isso não aconteceu. Ô Zé, tem denúncias, e as investigações levam para isso, de que alguém ou algumas pessoas aproveitaram-se dessa falha para usar isso como moeda política. Você acredita? Troca de voto em troca de casas? Não, eu não acredito nisso, Vaz. Eu acredito que houve realmente agentes públicos que resolveram se locupletar de uma situação, vamos dizer assim, se beneficiar da desgraça alheia. Ou seja, aproveitar uma situação em que pessoas realmente estão precisando e de forma ilegal oferecer facilidades, dinheiro, enfim, série de coisas para que pessoas que não teriam o direito de serem contempladas com casa fossem contempladas. E aí a partir daí se desencadeou uma série de coisas. Tudo agora, que é proveito se tirava. Exatamente. Agora que eu sempre faço questão de salientar sobre esse caso é a disposição à época do secretário e do governador em ir até as últimas consequências, em apurar tudo que tem que ser apurado, para que realmente as pessoas envolvidas sejam punidas. O governo tem medo dessa CPI que o Gélio insiste em montar lá na Assembleia? Não, o governo não teme nem essa nem nenhuma outra CPI. O que a gente tem dito, e eu tenho defendido isso, é uma posição pessoal minha também, como bacharel em Direito, é que essa função de fiscalização dos parlamentos, da Assembleia, da Câmara Federal, do Senado, sobretudo em virtude das CPIs, ela deve se concentrar naqueles episódios em que, por algum motivo, os órgãos que são imbuídos da investigação pela nossa Constituição, que é o Ministério Público, os Tribunais de Contas, etc., eles se veem impedidos ou se omitem de investigar. Vou citar um exemplo. Vamos supor que existe uma denúncia ou um indício de a prática de um ilícito por parte de um membro do Ministério Público. Quem vai apurar isso? É o próprio Ministério Público? Nesse caso, o Ministério Público seria considerado, em tese, entre aspas, suspeito. Né? Então, a Assembleia quem vai apurar o caso, Rogério? Peço licença para fazer uma correção. Né? Você pois não, que fique à vontade. O Gerla insiste, certo. Né? Não sou eu, é a oposição. Né? Tanto que eu disse mais de uma vez que eu sozinho não levaria a questão judiciária. 3 deputados. Surgiu até um boato de que você havia negociado lá, né? Isso aí faz parte do jogo. O que aconteceu? Você subiu lá na Câmara Alta, lá com o presidente? Então, o presidente me chamou na sala dele, inclusive na presença do deputado Daniel Zen, e disse que iria levar ao plenário aquele requerimento de CPI. Né? Estava me comunicando e perguntou qual a posição. Eu disse, olha, sozinho eu não vou recorrer ao judiciário, eu vou ouvir meus colegas. Se for do entendimento da oposição, aí sim. Nós vamos ao Poder Judiciário para garantir... Então você não concordou para barrar a CPI? Não teve negociação nenhuma para barrar a CPI. Né? Isso aí faz parte do jogo político.
né, esses comentários. É tanto que a CPI não é CPI do GR, não é isso. Eu não quero esse título jamais, né? Eu sou um deputado e 3 deputados recorreram ao Poder Judiciário. Você acha que ela vai sair? Eliane e Luiz Gonzaga. Eu tenho absoluta certeza que no mérito o desembargador vai mandar instalar a CPI. Você acha que o governo vai influir para não ter o mérito não ser dado o direito da CPI? Não, de forma alguma. Eu acho que inclusive que o manejo desse mandado de segurança ele é importante porque existe uma divergência na Assembleia, que é histórica. Existe, e não só na Assembleia do Acre, nas Assembleias Legislativas do Brasil inteiro. Por que você tá tentando ganhar tempo, procrastinar, como dizem lá os senadores, desse impeachment da Dilma? Não, eu acho que é importante que o Judiciário nesse momento se manifeste, até para a gente sanar de forma definitiva esse conflito, pelo menos aparente, de normas, o que diz o regimento interno e a tradição da Assembleia. Aqui os requerimentos todos, inclusive de CPI, têm que ser apreciados em plenário. E existe um outro entendimento, com base em interpretação da Constituição Federal e Estadual, e isso tem posições doutrinárias e até alguns julgados sobre isso, que diz que não precisa. Você discorda disso? A CPI disso, basta as assinaturas para poder ser instalada imediatamente. De qualquer forma, nós, ao ingressarmos com o mandado de segurança no Judiciário, pedindo a instalação da CPI, já fizemos história, porque nunca isso tinha acontecido na história da Assembleia Legislativa. Consultei a doutora Evelena, que é muito capaz, disse que isso nunca aconteceu. E aí vamos corrigir de uma vez por todas esse conflito que o nobre deputado citou. Inclusive, eu gosto de sempre ressaltar o papel do presidente da Assembleia, que foi criticado por alguns. Ele é um moderador? Ele simplesmente seguiu o regimento interno. O regimento disse leve-se ao plenário e submeta a apreciação do plenário da Casa. Foi o que ele fez. Como nós achamos que aquilo era algo que não estava correto, que aquela norma é uma norma que é inconstitucional, que não vai de encontro ao que diz a Constituição do Estado e da República, então entramos com esse recurso. Vamos aguardar. O que é que tem essa bendita ata que o governo não quer de jeito nenhum que ela seja aceita e a oposição insiste que ela dá respaldo para a CPI? Me explica, o que tem nessa ata? O que é que ela garante para vocês da oposição? O que é que ela é ruim para vocês da situação? Com relação à ata, o que aconteceu foi o seguinte: demorou um certo tempo para que a ata fosse publicada. A sessão foi no dia 21, a publicação foi no dia 8. E aí veio o recesso. Por isso que ingressamos somente no mês de setembro agora. Mas está dentro do prazo. Ela foi oficializada depois da publicação, né? O prazo para ingressar com a mandado de segurança são 120 dias. Então está perfeitamente legal. Na verdade, legal. A ata é só o instrumento para você demonstrar o ato que você está tentando impugnar. Olha, a oposição manejou o mandado de segurança, fez um argumento e a ata é só a comprovação. Então é uma prova material que, dependendo do juiz, o desembargador poderia até dispensar, já que as sessões são públicas. Mas aí é um entendimento. Ô Jane, o que é que essa CPI quer provar? Olha, nós da oposição, nós acreditamos que ao instalarmos essa CPI, nós vamos poder ir mais a fundo nessa história. Vocês querem investigar nós o acreditamos governo, a CPI é para investigar os atos dos agentes públicos, exatamente. Então acreditamos que há pessoas, há nomes ainda que não foram investigados. Porque a Polícia Civil, apesar capaz, como o delegado disse que ele e um outro agente sozinhos conseguiram essa investigação, não tiveram ainda os meios necessários para ir mais a fundo nessa história, porque tem um teto. Um delegado tem um teto. Ele é submetido ao secretário de segurança, que é nomeado pelo governador. O parlamentar não tem esse teto. O teto é a população elegeu, ele é livre e pode ir até o fim da história. Você acha que essa CPI pega o pessoal do Sebastião? Não, de forma alguma. Eu acho que a CPI só viria confirmar os achados que a polícia já descobriu. O resultado das investigações. Por exemplo, o envolvimento daquelas pessoas que já foram denunciadas e que algumas, inclusive, já foi decretada prisão. Uma informação importante é que essa investigação já está no âmbito da Polícia Federal, pelo fato de ter também a Caixa Econômica como agente bancário responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida e outros sujeitos que são da esfera da investigação da União Federal. Então, eu acho muito difícil, que uma CPI, e aí não é desacreditando de nós mesmos, não é desacreditando do parlamento, não é querendo dizer que o parlamento não pode exercer a sua função fiscalizatória, muito menos que não devemos instalar CPI de forma alguma. Não. O que eu defendo é que as CPIs são muito úteis quando tem um fato, um indício, uma denúncia que, por um motivo ou outro, não está sendo objeto de apuração por esses órgãos, Ministério Público, polícias, etc. Agora, quando é uma matéria que já é objeto de investigação, que já tem inquérito, tanto na Polícia Civil como na Polícia Federal,
que com a Polícia Civil já tem o envolvimento direto do Ministério Público Estadual, e com a Polícia Federal terá necessariamente a manifestação e a posição do Ministério Público Federal. Então eu acho difícil que nós, deputados, tenhamos uma capacidade ainda maior do que tem esses agentes, promotores de justiça, procuradores da República, delegados de Polícia Federal, delegados de Polícia Civil. Eu acho difícil que nós consigamos descobrir coisas além do que eles já conseguiram descobrir. Concorda, Jé? Não, nesse ponto eu tenho que discordar, né? Eu vejo o deputado Zen que se manifesta contrariamente à CPI, claro, é líder do governo na casa, não é do interesse do governo, mas a gente tem que olhar para a história do PT, que sempre defendeu a investigação, que sempre defendeu a CPI. E se você for olhar na história recente, faz de tudo para que não aconteça a CPI. Você acha que vai encontrar um bilhetinho de alguém do governo lá pedindo uma casinha para liberar uma residência? Eu acho que de várias pessoas, não só de um, né? Porque já temos essa informação extraoficial que várias pessoas indicaram nomes. Por né? exemplo? Vamos deixar para a CPI revelar esses nomes, né? Você acredita nisso, né? Ah, eu não acredito. Eu acredito, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui que eu vivi como secretário de Estado. Uma vez nós descobrimos um sistema, a partir de uma denúncia de furto, desvio, extravio de merenda escolar. Estava acontecendo. Estava acontecendo, nós fomos apurar. Nós colocamos lá uma pessoa com carro, com a máquina fotográfica para fotografar, e o motorista, em conluio com os carregadores, o que ele fazia? Ele entregava a merenda nos endereços, nas escolas que ele tinha que entregar, só que ele retirava um pouquinho de cada pacote que tinha que entregar. E aí, com aquele pouquinho de cada um, e o funcionário da escola conferia ali, de grosso modo, mas não sentia falta daquele pouquinho, porque realmente só retirava um pouco de cada escola. Mas com um pouquinho de cada escola fazia um carregamento quase cheio e a pessoa comercializava essa sobra, essa merenda desviada. Nós descobrimos, tomamos as providências judiciais cabíveis e tal. E assim, mas quanto tempo que aquilo passou até que eu, que era o secretário da pasta, pudesse tomar ciência? Então uma CPI é bem-vinda? Eu acho que sim, talvez sim. Agora a gente tem que ter cuidado. Mas você não com a bota a sua finalidade... assinatura na CPI? Até porque não precisa, já tem 8 assinaturas. Né? Agora tem outros requerimentos de CPI também, eu já propus. Mas você assina? Eu acho que se para for... investigar o governo do PT? Se forem casos em que a gente verifique a plausibilidade da denúncia, a necessidade de investigar, que não esteja, como eu disse, sendo já investigado objeto de investigação de polícia, de Ministério Público, etc. Você ganhou um aliado, tá vendo? Com denúncia ofertada. Na próxima leve a lista lá pro... Quem sabe, talvez. Pra gente ser bem rápido assim, qual a chance que você acha que tem dessa CPI passar lá no pleno do TJ Acre e ser aprovada? O mérito. Eu acredito no Estado Democrático de Direito, né, no poder das leis, e eu tenho convicção, 100% de certeza, que a CPI vai ser instalada. Se nós vamos conseguir chegar onde queremos, né, aos nomes que não foram revelados ainda, isso é uma outra história. O governo tem maioria, vai se articular dentro da CPI, mas que a CPI vai acontecer, eu não tenho dúvidas. E você acha que tem chance do pleno dar ao governo o direito de não instalar a CPI? Eu acho que tem chances, eu diria que hoje está igual o nascimento de filhos, 50% de chance de ser homem, 50% de ser mulher. Eu acho que está dividido dessa forma. Acho que o tribunal pode ter um entendimento que vai só confirmar a prática da Assembleia ao longo dessas 3 legislaturas, e pode ter um entendimento que realmente contemple essa posição da oposição, né, que impetrou o mandato de segurança. E eu acho que, independente de uma coisa e outra, o Poder Legislativo vai respeitar a decisão. Se tiver até que mudar regimento interno para se adequar a um posicionamento novo, isso vai ser feito. Não posso falar em nome da mesa diretora da Assembleia, mas inclusive já foi proposto, né? Já foi até proposto essa mudança, para que não tenha mais dúvida no futuro, em futuros requerimentos de CPI. Desculpa o tom de brincadeira do papo, é porque eu acho que deixa mais agradável para a gente falar de coisas mais graves que estão no dia a dia. E vamos brindar então a saúde de todos nós. E lembrando para vocês que eles não são só deputados, eles também são juristas. Por isso que eu fiz questão de trazer um aqui da oposição e também do governo, no caso o deputado Daniel Zen, que representa o líder do governo na Assembleia. Eu acho que deu para esclarecer as posições colocadas, agora esperar os próximos capítulos. Será que sai ou não a CPI do SEAD? Será que o governo tem força para barrar lá no Tribunal de Justiça, não deixar prosperar? Ou será que a oposição vai continuar sonhando em investigar esse caso? Vamos ver.